Pessoal, olha só que loucura. Em meio, né, a notícias que a gente trouxe para vocês, de disputa de Maduro com Essequibo, do exército venezuelano adentrando no território brasileiro e depois saindo, aconteceu uma doideira ontem. Um avião invadiu o espaço aéreo brasileiro. As forças aéreas, né, a FAB, teve que ser acionada, abateu o avião. As figuras caíram, foram interceptadas e, sabe, é chocante, né, o cenário que ficou exposto dessa situação. Será que o Brasil está começando a perder sua soberania, está começando a perder sua força? A gente vai falar sobre isso com vocês aqui, só para constar, matéria do Metrópole e da Folha de São Paulo. Outro ponto que a gente precisa falar com vocês aqui também é sobre a BBC News, que partiu para cima do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e também do próprio STF com acusações gravíssimas. Acusações que podem ensejar impeachment não só do ministro do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, mas como vários ministros da Suprema Corte. E vamos lembrar que a BBC é um jornal reconhecido mundialmente, né, internacional. E aí ele traz essas informações, acusações graves que podem chegar até a uma denúncia de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá bom? Matéria da BBC que a gente vai analisar com você. Outro ponto, agora a gente vai pegar uma galera da Left People, né, da extrema esquerda. O The Intercept Brasil fez uma provocação ao Nicolas Ferreira, dizendo o seguinte: peraí, será que o Nicolas vai pedir anistia para esse patriota? E aí, essa matéria eu já tinha até comentado há uns dias atrás com vocês. O Intercept Brasil entrega aqui, de mão beijada, a prova de que a direita precisava. Só para você entender. Lembra que há poucos dias atrás, indígenas tentaram invadir o Congresso Nacional? As filmagens foram apresentadas, a polícia desceu o sarrafo nos indígenas. Os indígenas disseram que foram vítimas de uma armadilha. Pois é, a principal narrativa que a direita tem é que o 8 de janeiro foi uma armadilha e que tinham pessoas infiltradas. Inclusive, várias filmagens nesse sentido que foram simplesmente ignoradas, que eu vi as filmagens que circulam nas redes, e imagens do pessoal falando, não quebra, não faz isso. Pois é. E agora, se eu te contar que o Comando Vermelho, aquela galerinha lá da esquerda, da Left People, do Comando Vermelho, estava dentro do QG do Exército, se fazendo passar por bolsonarista. Você acredita em mim? Não? E você acreditaria no Intercept Brasil se ele contasse para você? Pois é, eu vou mostrar isso aqui para você nesse editorial. Esse editorial tá bombástico, então aconselho você chegar até o final aqui e ficar até o final do nosso editorial, tá bom? Então acompanhe aqui. E aí, pessoal, preciso fazer o jabá aqui. Se você ainda não conhece a nossa biblioteca digital, visita a nossa biblioteca digital. Se você não sabe ainda sobre investimentos, Segredo dos Ricos nos Investimentos, esse livro tá top, preparado especialmente para você, tá? E não esquece também de se inscrever no canal. Isso é muito importante. Vamos bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Eu sei que a gente está preparado para isso. Então, eu conto com você. Vamos mostrar a união aqui dos conservadores. Fechou? Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo. É o seguinte, um avião invadiu o espaço aéreo brasileiro, mais uma vez. E hoje, né, está cada vez mais comum a gente perceber essas invasões de aeronaves estrangeiras aqui no espaço aéreo brasileiro. Teve uma denúncia em 2023, quando o Maduro estava ameaçando ali Essequibo, de que o exército bolivariano adentrou, foi visto dentro aqui do nosso território, e isso fica por isso mesmo. Ontem, esse avião que adentrou, ele foi interceptado pela Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira foi convocada para agir, deu o sinal de alerta, o avião não parou e aí ele foi abatido. A matéria do jornal Metrópolis. Avião com traficantes cai após ser interceptado por caças da
FAB. Uma operação aérea resultou na interceptação de uma aeronave do tráfico internacional de drogas na manhã desse domingo na região amazônica. Caças A-29, Super Tucano da Força Aérea Brasileira, foram acionados para abordar um bimotor que engrossou no espaço aéreo nacional de forma irregular, né, em rota conhecida por ser utilizada por narcotraficantes. E aí o que me chamou muita atenção aqui, né, é o nome da droga, né? Vocês estão vendo aqui a droga que foi espalhada aí, BID, né? O mesmo do carro chinês, né? O mesmo dos chineses que tem aqui, né? Coordenada pelo comandante das operações especiais, né, da Comai, a ação contou com o apoio da Polícia Federal e do Grupo Especial de Fronteira. O Brasil está se tornando um narco-estado. Isso é inevitável hoje. Infelizmente, o Brasil está se tornando um solo fértil para que essas organizações criminosas se proliferem, tá? O Brasil, infelizmente, sempre lembra da época da Bolívia, de Pablo Escobar, daquela época. O Brasil está indo nesse sentido. Dos últimos 2 anos e meio, a criminalidade está se sentindo livre, leve e solta, inclusive com o direito de gangues da própria Venezuela vir aqui para o Brasil, como, por exemplo, é o caso do trem de Aragua. A Foice de São Paulo, a Folha de São Paulo, também discutiu isso aqui, né? Avião interceptado pela FAB cai e espalha tabletes de drogas sobre aldeia indígena. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O porquê da proteção gigantesca de algumas ONGs, de algumas instituições de esquerda nessas aldeias indígenas que eles não podem se modernizar. Né? Porque, vem cá, o Brasil inteiro só tinha índio, que eu saiba. Né? Era todo indígena. Então, tem maioria dos estados que eu já vi aqui tem alguma aldeia indígena por aí, não é? Aqui mesmo, divisa de Goiás com Mato Grosso, você vê muitas, no Rio Grande do Sul, eu vi muitas subindo ao norte, né? Mato Grosso já vi, né? Sempre tem uma placa, aldeia indígena tal, aqui é região tal. Por que eles, principalmente na região da Amazônia, eles protegem tanto para que não tenha um progresso, né? Que eles não tenham internet, para que eles não tenham construções de casas? Por que essas pessoas têm que ser fadadas a viver daquela forma? Né? Porque a maioria dos índios, ou dos indígenas que vivem lá, eles estão buscando, né, qualidade de vida. Não seria justamente para ficar muito mais difícil a fiscalização do crime organizado e do tráfico de drogas que podem sair dessas regiões? Né? Grave isso aí. Vamos lá, pessoal, matéria do BBC News aqui, ó. O STF intervém demais, se tornou um ator político partidário. Cara, mais cedo eu trouxe uma matéria para você onde fala, né, uma jornalista da Folha, assim, descascou o ministro Alexandre de Moraes sobre a fala dele de nazismo lá na revista The New Yorker. Ela, sinceramente, expôs um trabalho brilhante, né, da falta de argumentos, da falta de noção com a realidade quando o assunto é rede social. Agora vem, né, a BBC e diz, olha, o STF não é mais uma corte suprema, é um partido político, é um braço político. Intervém demais, se tornou um ator político. Fica caçando deputados, senadores e pressionando, trazendo processo de volta e agora ganhando cada vez mais poder. Hoje, né, a gente se preocupa com a frase do Rui Barbosa, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. E a gente está começando a ver isso na pele. Alexandre de Moraes é o relator do processo por tentativa de golpe que tramita contra Bolsonaro no STF. Para Fernando Limonde, apesar do suposto envolvimento do ex-presidente no caso, haveria um desequilíbrio entre os poderes da República. Ou seja, o STF está causando este desequilíbrio. O Supremo Tribunal Federal aceitou uma denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e outras 7 pessoas. O caso marca um novo episódio avaliado como histórico para a democracia brasileira por analistas e pesquisadores. E aí fala da questão, mas aqui também eles falam, o STF está extrapolando todos os limites. O Alexandre de Moraes não pode ser vítima, né, e julgador. É o óbvio, né? É assim, é o óbvio do óbvio do óbvio, né? Do mínimo que você tem que entender no direito, né? No mínimo que você tem,
né? Então, assim, não tem como, né? Ó, um trecho que ele fala aqui é esse aqui, ó. De acordo com ele, né, com Luigi Moni lá, de acordo com ele, decisões como a do Tribunal Superior Eleitoral, que tornou Bolsonaro inelegível, podem enfraquecer a legitimidade do Supremo e alimentar a narrativa de perseguição política contra o ex-presidente. O problema que vemos nisso tudo é que as questões políticas brasileiras estão sendo judicializadas. O Supremo se tornou um ator político partidário, disse Limonde na entrevista. E aí é hora de discutir. A própria imprensa está apresentando, né? Está expondo aqui a atuação político-partidária dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E por que isso é tão importante? Eu te explico por que é tão importante. Porque, segundo o artigo 39 da lei de impeachment, a exercer atividade político-partidária é crime de responsabilidade de ministros do STF. E aqui não se resume a ações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mas sim a quase todo o Supremo Tribunal Federal que vem atuando, né? Ou seja, a Suprema Corte ela já está obsoleta do ponto de vista de independência e atuação pela justiça. Ela não atua mais pela justiça, ela atua pela política, né? Então se tornou o PSTF, né? Partido do Supremo Tribunal Federal, né? E aí, numa democracia, isso não é bem-vindo, mas não é bem-vindo mesmo, né? Não é bem-vindo mesmo. Vem cá. Responde para mim, vamos mudar de assunto. Tinha ou não tinha infiltrado no 8 de janeiro? Na sua visão, vamos fazer uma pesquisa aqui, uma enquete. Foi uma armadilha do governo Lula? Você acha que sim? Sim, você vai escrever sim, foi uma armadilha. Você acha que tinha infiltrado? Se for sim, você coloca sim, tinha infiltrado. E aí a narrativa vem do seguinte, por que é uma armadilha? Pô, peraí. A polícia não barrou, a polícia recebeu vários alertas, a gente viu o general do GSI dando aguinha, a gente viu uma galera que teve o acesso antes dos manifestantes chegarem, começaram a quebrar tudo, formando uma espécie de cenário para quando a imprensa chegar. Tinha gente da imprensa lá dentro falando, bate o pezinho assim, meu bem. Não, assim não, levanta o pezinho mais. Ah, agora a foto ficou boa, você é um vândalo mesmo. A gente viu tudo isso. Então é óbvio que dá para levantar narrativas acerca de cadê as câmeras de segurança que sumiram? Poxa, estava esquisito tudo aquilo. Os indígenas agora acabaram de dizer que foram vítimas de uma armadilha do governo Lula. Vocês viram isso também. Por que eles podem falar e o pessoal do 8 de janeiro não pode? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e infiltrados? Tinham ou não tinham? Vamos a uma matéria do Intercept para a gente argumentar sobre isso? Vamos lá? Será que Nicolas Ferreira vai pedir anistia para este patriota? Matéria do The Intercept Brasil. Um dos bolsonaristas que a extrema-direita implora por anistia foi preso por ajudar a incendiar um carro a mando do Comando Vermelho no Pará. Uau! Então quer dizer que os bolsonaristas eram ligados ao Comando Vermelho. Meu Deus! Que informação importante essa que o The Intercept Brasil trouxe aqui. Então, os bolsonaristas eram vinculados ao Comando Vermelho. Que coisa! O nome dele? Wesley da Silva. Né? Tem até o sobrenome de um certo presidente, né? Ferreira Taveira. Wesley Bedel. Preso no acampamento do QG do Exército em 9 de janeiro de 2023, perdeu o acordo que havia feito com o STF para permanecer em liberdade e foi condenado a 26 anos de prisão por atuar a mando do Comando Vermelho em Redenção, no Pará. Wesley ajudou a incendiar um carro de uma empresa de internet que se recusou a pagar a taxa de segurança exigida pela facção. Ele, inclusive, filmou a ação e enviou o vídeo para o chefe do Comando Vermelho. Então, ele era acostumado a ser infiltrado, né? Wesley havia feito um acordo com o STF para não ser processado pelos atos do 8 de janeiro. Olha só. Mas depois do envolvimento com o Comando Vermelho, o ministro Alexandre de Moraes rescindiu o acordo. Wesley não é exceção. Mais de 500 bolsonaristas já foram beneficiados com acordos, que na prática anularam processos penais.
Em troca, basta fazer serviço comunitário, assistir um curso sobre direito, Estado de Direito e golpe de Estado. Enquanto políticos como Nicolas Ferreira tentam reescrever os atos golpistas como manifestação pacífica, a realidade é outra: criminosos infiltrados, facções envolvidas e ataques à democracia. O The Intercept. Mas a denúncia da esquerda, dos manifestantes é essa: criminosos infiltrados lá dentro. E agora eu te pergunto, você acha mesmo que a direita bolsonarista teria vínculos com o Comando Vermelho? Vamos entender isso aqui? Para pensar comigo. Vou trazer só uma matéria, mas se você quiser, pode entrar no The Wikipedia, entre outros aí. Inside the Crime, né? Então, tradução literal aqui. Comando Vermelho, né? Comando Vermelho é o grupo criminoso mais antigo do Brasil. Olha só, criado em uma prisão do Rio de Janeiro na década de 1970, como um grupo de autoproteção para prisioneiros. Começou com crimes de baixo nível, como assaltos e assaltos a banco, guerrilheiros, tá? Guerrilheiros, mas na década de 80 o grupo mudou-se para o comércio de cocaína. Tá, mas o Comando Vermelho é de direita ou de esquerda? O nome vermelho vem do comunismo? Vem sim, meu pequeno gafanhoto. Olha a história. E se você me falar que isso aqui é mentira, tá tudo bem, tá? Que a história tá mentindo. O Comando Vermelho nasceu de uma aliança entre criminosos comuns e militantes de esquerda, quando os dois grupos foram jogados juntos em prisões sob a ditadura militar que governou o Brasil de 64 a 85. As terríveis condições na prisão Cândido Mendes, da Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, levaram os presos a se unir para sobreviver dentro do sistema. E aí se tornaram um grupo de esquerda criminoso chamado Comando Vermelho. Agora, vocês querem me convencer que grupos bolsonaristas têm vínculos com o Comando Vermelho? Meu amigo, é muito mais fácil eu acreditar que esse cara estava lá dentro justamente monitorando e passando relatórios para o Comando Vermelho, que poderia sim estar beneficiando outra pessoa, que poderia se beneficiar muito mais com o 8 de janeiro, como a gente sabe que teve gente que se beneficiou. Ah, para cima de Moá? Não. Então, isto aqui não me convence. Quando vocês colocam essa história dizendo que tinha um Zé Ruela do Comando Vermelho lá dentro, tinha um sujeito do Comando Vermelho lá dentro, é difícil vocês me convencerem que os bolsonaristas eram vinculados ao Comando Vermelho. É muito mais fácil eu acreditar que tinha um infiltrado lá dentro do Comando Vermelho que estava passando informações, passando relatórios, entre outras cositas más, tá? E você? Concorda comigo ou acha que eu tô delirando? Acha que esses bolsonaristas são todos vinculados ao Comando Vermelho? Fala pra mim que eu quero saber. Ou você acha que é muito mais plausível ver que o The Intercept tá entregando a prova? Ó, não, realmente tinha gente do Comando Vermelho infiltrado lá dentro. A quem tem um diálogo cabuloso? Né? Aí, cada um tira a sua conclusão. Se eu estiver viajando na batatinha, tudo bem, me corrija. Vamos lá, pessoal. E o Donald Trump, que resolveu partir para a guerra e começar a caçada direta aos antissemitas left people. Defensor de Free Palestine. Gostou, né? Vamos lá, o que está acontecendo? Olha isso aqui. É a Globo, o Globo sendo o Globo, né? A mídia brasileira, né? Do jeitinho que ela gosta de ser. Estudante, um pobre estudante palestino, é preso ao comparecer à entrevista de cidadania nos Estados Unidos e pode ser deportado. Tadinho dele, gente. Olha só um estudantezinho que estava lá nos Estados Unidos, uma vítima. O estudante palestino Mohamed Shmash, é isso aqui, presidente da União de Estudantes Palestinos da Universidade de Colômbia, foi surpreendido e preso por agentes do Serviço de Imigração, o ICE, nesta segunda-feira, enquanto participava de uma entrevista para obtenção de cidadania americana. Madawi, residente permanente legal
dos Estados Unidos há uma década, agora enfrenta um processo de deportação para a Cisjordânia. Nossa, que povo misógino, tá perseguindo o cara só porque o cara é palestino. Será mesmo, meu pequeno gafanhoto? Né não, tá? Justiça em ação. Mohamed Madawi, líder de protestos antissemitas em Colômbia, é preso durante entrevista de cidadania, né? E esse aqui é o momento que a figura sai preso e vai sendo levado, né? O palestino que liderou os protestos antissemitas na Universidade de Colômbia achava que sairia da entrevista com a cidadania americana nas mãos. Saiu algemado, preso pelo Departamento de Investigações de Segurança. Madawi foi um dos principais articuladores dos acampamentos, ocupações e atos de intimidação jihadista contra estudantes judeus no campo. Antissemita é uma palavra bonitinha para nazista, tá? Antissemita é quem odeia os judeus. E quem que foi as vítimas dos judeus? Pois é. Então, enquanto a imprensa está tentando te dizer o Donald Trump está perseguindo aqui estudantes, olha só como ele é mauzão. Não, o Donald Trump quer acabar com essa história de que antissemitas, pessoas que pregam abertamente a morte de judeus, fiquem andando impunemente por aí. Olha só, matéria do Ceará Antenado, teve outro caso. Justiça dos Estados Unidos autoriza a deportação de ativista acusado de antissemitismo. Uma juíza de imigração dos Estados Unidos decidiu na sexta-feira que o governo americano pode prosseguir com o processo de deportação contra o estudante pós-graduação da Universidade de Colômbia, apoiador do grupo terrorista Hamas, Mahmoud Khalil, é outro, que foi preso na cidade de Nova York. Apoiador do Hamas lá nos Estados Unidos, chutinho no traseiro, meu amigo. Vai sair. É isso que vai acontecer com ele. Lá, agora, o jogo mudou. E parou por aí? Não parou não. Vem cá comigo, vem. Olha só. Governo Trump congela 2,2 bilhões de Harvard após recusa a exigências contra o antissemitismo. A grande questão é, se você é inimigo de Israel, você não é bem-vindo nos Estados Unidos. E aí, como é que a Globo divulgou a matéria? Governo Trump congela 2,2 bilhões de dólares de Harvard por não cumprir exigências do governo. Nossa, que ditador o Donald Trump. Não. Por não cumprir exigências contra o antissemitismo, ou seja, por ser contra os judeus, por partir para cima dos judeus. E aí, a justiça americana está do lado do Donald Trump. E o Donald Trump está fazendo boas alianças. Essa semana o Donald Trump teve uma reunião com o Nayib Bukele. E aí o Bukele não vai devolver aos Estados Unidos imigrante deportado por engano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente de El Salvador, Bukele, demonstraram nesta segunda-feira total sintonia na luta contra o crime organizado e sobre a deportação de imigrantes ilegais durante encontros na Casa Branca. Bukele afirma que não tem como devolver aos Estados Unidos um imigrante salvadorenho deportado por engano pela administração norte-americana. Falando no Salão Oval da Casa Branca, Trump voltou a criticar a presença de milhões de imigrantes em situação irregular no país. Esse salvadorenho é o seguinte, ele era um salvadorenho, era de gangues lá em El Salvador, saiu de El Salvador, fugiu para os Estados Unidos, pediu asilo político porque estava sendo perseguido em El Salvador, não pelo Bukele, mas pelas gangues. Então ele estava com asilo político. O ICE pegou ele por engano, entendendo que ele era de facções criminosas, de gangues, e mandou para El Salvador. E aí, quando foi perguntado, mas você mandou o cara por engano, porque ele tinha asilo, então tinha sido concedido asilo para ele, o Trump falou, olha, nós vamos dar todo o suporte caso El Salvador queira devolvê-lo. E o Bukele falou, não vou devolver. Já foi de gangue aqui, então fica aqui mesmo. Tá tudo bem. Por que o Bukele fez isso? Para não quebrar o ciclo e a sintonia de combate ao crime organizado, né? Ou mostrando o seguinte, era de gangue, participava de gangue, não sou eu que vou passar pano para isso, tá? Não sou eu que vou passar pano para isso, tá bom? E aí, por fim, mas não menos importante, tá? A última matéria que eu quero tratar é essa aqui, ainda trata do Donald Trump, mas aqui envolve o Brasil também. Estados Unidos vão retomar Canal do Panamá e barrar a influência chinesa, diz secretário de Defesa. Abre aspas, recuperar o nosso quintal. Tá repetindo essa matéria de novo, Santos? Você falou umas 3 vezes dela, se eu não me engano já. Sim,
por causa da importância, né? Durante visita ao país, Pete Hegseth elogiou a colaboração do presidente panamenho com as políticas de Donald Trump. Ou seja, o Donald Trump acaba de tomar de volta agora, né, o canal do Panamá, com um acordo com o Panamá. O Panamá não quer ser inimigo dos Estados Unidos. O que acontece? A China tinha feito até um contrato onde ela estava tomando conta ali e estava criando empecilhos, inclusive, para produtos americanos passarem ali. O Donald Trump, ele quer barrar por completo a influência chinesa aqui na América Central e América do Sul. Tá? América do Sul, na América Central também. Porque se você parar para pensar, onde foi que a América errou? Né? Porque assim, o William Vac hoje estava fazendo uma entrevista e ele falou, não, a gente pode readequar a pergunta, né? Um colombiano fez um pensador colombiano, o William Vac citou o nome dele, não lembro, né? Falou, olha, onde foi que a Colômbia errou? Não, a gente pode falar onde foi que a América do Sul e Central errou totalmente, porque nós temos potencial para ser países, assim, incríveis, e nós estamos aqui nesse latifúndio aqui, né? Nesse retrocesso. Então, o que a gente tem que pensar? O que está influenciando tanto? Talvez a influência da China aqui no Brasil está influenciando muito também. Só para você ter noção, em 2003, acho que a receita, né, que o Brasil negociava com a China era em torno de 27 bilhões, né, de reais. Hoje, 2025, 160 bilhões. Ou seja, é um fluxo gigantesco e o Brasil se torna cada vez mais dependente da China. O que os Estados Unidos quer? Quer transformar esses países, né, e aí a possibilidade de transformar esses países em países que possam negociar, tenham capital. Porque, peraí, para que eu preciso fabricar lá na China, mandar, presta atenção, ô Elon Musk, para que você vai mandar funcionar sua empresa lá para a China para produzir produto lá para vender para os americanos? Se o Brasil está aqui do lado, se o México está aqui do lado, por que não? Vamos readequar isso aqui, condições melhores de trabalho para que possa fornecer um produto com custo menor. Entenderam? Então, isso começa a pesar. Tem outra questão também. Os chineses estão negociando, né? Tá a fábrica da BYD aqui, até com trabalho escravo, foi denunciado, né? O STF brasileiro fechando parcerias com o STF do Partido Comunista Chinês. Ou seja, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí vem os chineses e querem fazer negociação para a base de Alcântara aqui, né? E aí vem cá, você acha mesmo que os Estados Unidos vai deixar, com Trump, não com o fantoche do Biden, mas você acha mesmo que os Estados Unidos vão permitir navios ucranianos atracando aqui no porto do Brasil? Você acha mesmo que os Estados Unidos vai permitir chineses colocando base aqui no Brasil? É sério? E que você acha que o Donald Trump não é louco o suficiente para dar uma de Putin e falar, ó, vou tirar na bala? Você acha que não? Para pensar um pouco. Nós estamos vivendo um momento tenso. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, meu irmão. Mas soldados chineses foram encontrados na Ucrânia. Lutando junto com Putin lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que os chineses estão participando diretamente da Coreia do Norte, a gente já sabia. Agora, os chineses estão mandando soldados. E aí os chineses falam, não, mas eles são voluntários. Igual o brasileiro. Tem uns brasileiros que foi lutar do lado da Ucrânia, alguns morreram lá. Agora, para pensar. Você acha que da China alguém tem voluntariado? Cara, ninguém sai da China se o governo não deixa. Ah, não, Xi Jinping, vou ali lutar com Putin. Para. Então, a gente está caminhando para uma tensão que pode direcionar a uma guerra, e o Trump sabe disso, e o Trump não quer inimigos aqui dentro do quintal dos Estados Unidos, como eles disseram, né? Então o negócio pode ficar mais tenso do que você imagina. Sim. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Esse aqui ficou longo, hein? Caramba. Meia hora. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. É que eu tô meio empolgado em conversar com vocês. Eu gosto disso, tá? Daqui a pouco nós estamos de volta, tá? Às 7 horas da noite. Mais um editorial com vocês. Vou prometer que eu vou trazer um conteúdo ainda melhor do que esse aqui,
Tá bom? Abraço. Se ficou até o final, coloca no comentário. Fique até o final. Isso ajuda, tá? Porque às vezes o cara vai lá e tá assistindo o vídeo, lendo em comentário, e todo mundo, fique até o final. Eles acham que o final vai tá bom. E tá, não tá? Fala a verdade. Então você coloca aí pra mim, tá bom? Abraço. Fica com Deus.